Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. No programa de hoje fazemos uma homenagem ao Seminário Central São João Maria Vianney, que completa 200 anos formando padres na Arquidiocese de Salvador. Você confere entrevistas e reportagens sobre como começou essa história. Fomos até o Museu de Arte Sacra, onde o seminário foi abrigado no decorrer desses 2 séculos. E estivemos ainda nas instalações atuais da instituição para conversar com seminaristas e mostrar o dia a dia dos futuros padres da nossa igreja. Você confere tudo isso agora no Chão e Paz. Os 200 anos do Seminário Central São João Maria Vianney também podem ser contados no Museu de Arte Sacra da Bahia, que é o antigo convento de Santa Teresa d'Ávila. As portas foram abertas em 1837 para a formação dos novos sacerdotes, o que aconteceu no local até 1953. A repórter Sara Gomes conta essa história pra gente. O Museu de Arte Sacra da Bahia guarda uma grande riqueza. Por todos os lados é possível ver imagens que preservam a memória do antigo convento de Santa Teresa d'Ávila, que abrigou o Seminário Central São João Maria Vianney. Aqui, jovens discerniam sobre a vocação do sacerdócio. Pense você que, por ocasião da reforma protestante, dentro das reflexões do Concílio de Trento, se entendeu que os jovens, os rapazes que desejavam ser padres, deveriam ser retirados do mundo, formados num lugar à parte para depois serem devolvidos ao século, à sociedade, a fim de desempenhar melhor a sua missão. Em 1836, a Igreja do Convento de Santa passa a ser o seminário arquiepiscopal. Quer dizer, por quê? Porque naquele momento era um dos edifícios mais importantes e se prestava muito bem a sediar um seminário da importância que era o Seminário de Salvador, da Bahia. A confiança em Deus, a participação nos sacramentos e na liturgia da igreja faziam parte da vida dos jovens que ingressavam no Seminário Central. 2 grandes ciclos faziam parte da espiritualidade, o da Quaresma e o do Advento. Além desses 2 grandes momentos do ano cristão, o cotidiano deles era pautado por momentos de espiritualidade. Eles tinham que mensalmente frequentar o sacramento da confissão, inclusive nós estamos aqui próximos dos confessionários, aqui no convento de Santa Teresa, que abrigou o seminário. Eles tinham de frequentar a adoração ao Santíssimo Sacramento, por meio da oração mental fazer a Léxio Divina, leitura orante da Palavra de Deus, participar diariamente da Eucaristia. Então todas essas atividades conduziam o candidato à sua interioridade e ajudavam a amadurecer aquelas disposições interiores com a qual ele compareceu ao seminário, manifestando o desejo de ser padre. Foram inúmeras as batalhas para que a igreja conseguisse manter o seminário aberto. Inúmeras foram também as mudanças ocorridas naquele período, especialmente em relação às questões pedagógicas do processo formativo, como o aumento das disciplinas, incorporação de novos manuais e a criação de aulas internas no seminário. As aulas passam ao interno do seminário. Eu acho que foi uma das mudanças mais significativas, porque pensem vocês que o seminário é considerado uma instituição total, enquanto nós nos alimentamos, estudamos, dormimos, rezamos em lugares diferentes, em diferentes companhias, sob diferentes autoridades. No seminário não, se alimenta, estuda, reza e trabalha com as mesmas pessoas, num mesmo lugar, sob uma única autoridade. E para deixar registrada toda a história do Seminário Central, será lançado um livro, ainda esse ano, orientado pelo professor Cândido da Costa e Silva, e que tem como autores padres e seminaristas. O projeto teve início há 10 anos e busca recuperar a memória do seminário. Nós dividimos o livro em 2 grandes blocos, um que nos apresenta os documentos principais da história do seminário destes 2 séculos, e numa outra proposta chamada Inventário do Ontem, nós dividimos em 4 capítulos.
instituição Seminário existe na Arquidiocese de Salvador desde 1815 e o nome seminário está associado ao conceito de semente. A proposta desta casa bicentenária é gerar bons frutos para a igreja e para o mundo. O Seminário São João Maria Vianney completa 200 anos em 2015 e a gente não poderia deixar de trazer o reitor desta casa, o padre Gil André Peixinho. Padre, seja muito bem-vindo ao Chão em Paz. Obrigado, para mim é uma grande alegria e honra estar aqui no Chão em Paz, já que desde muito tempo assisti e assisto com muita alegria esse programa que sempre traz boas notícias e notícias da nossa igreja. Que maravilha! E a gente começa essa nossa conversa, falando sobre essa relação, porque falar do Seminário Central é falar da própria Arquidiocese, né? Isso mesmo, né? Falar do seminário é falar da formação dos futuros pastores, esses que pensam, planejam, que estão aí levando, continuando a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O seminário que faz aniversário não é o Seminário São João Maria Vianney. Nós temos 200 anos da instituição seminário na Arquidiocese. Desde que o seminário é pensado no Concílio de Trento, então a Arquidiocese veio, e depois de um tempo muito, só em 1815, que vem para cá com o nosso bispo São Damaso, que vem trazer o seminário para a Arquidiocese. É a primeira experiência que nós vamos ter aqui, numa casa simples. Depois nós vamos passar por várias casas. Várias casas terão a presença do seminário até chegar hoje às instalações da Cardeal da Silva. E por que o nome seminário, padre? Seminário vem da palavra sementeira. É o lugar de cuidar da semente. A vocação é uma semente que precisa crescer. Já o próprio Jesus já tinha nos falado, é preciso que a semente morra para que ela dê bons frutos. Então o seminário é o lugar de trabalhar essa semente para que ela futuramente, como um padre consagrado ao Senhor, um sacerdote do Senhor e da Igreja Católica, ele possa vir dar bons frutos para a Igreja e para o mundo. E esses 200 anos de história do Seminário Central, no ano da vida consagrada, celebrar essa data nesse ano de 2015, tem uma reflexão especial? Muito, porque celebrar a festa dos 200 anos é celebrar a vida e o ministério sacerdotal. E o ministério sacerdotal é um ministério de consagração. Nós somos consagrados ao Senhor para que possamos, configurados a Ele, exercer a missão dele, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, no ano da consagração, nós também mergulhamos e vamos discutir e aprofundar como viver mais fielmente nos tempos atuais a consagração como padres diocesanos da nossa diocese ou da nossa igreja particular, já que também o seminário ele tem várias dioceses. O nosso seminário é um seminário central, ali desde Santa Teresa, onde hoje é o Museu de Arte Sacra. Ele passou muitos anos e ali se tornou um seminário central da Bahia. Padre, qual é o peso ou a responsabilidade desses 200 anos de história do seminário? Luana, é de fato uma grande responsabilidade, já que o surgimento do seminário no Concílio de Trento vem para isso, para que os pastores estejam mais preparados. A igreja viu essa necessidade. Antes de Trento, os padres eram formados nas escolas catedrais, nas escolas paroquiais, tinha o formador mestre, e eles passavam simplesmente 2 anos. Depois, com a perspectiva do seminário para o Concílio de Trento, então eles passam 8 anos. Por quê? Por causa da exigência do povo, a exigência da sociedade. Nós precisamos de pessoas bem preparadas para que possam lidar com o ser humano, com a sociedade e tantos desafios que hoje cada vez mais batem a nossa porta. O Seminário Central, hoje intitulado São João Maria Vianney, já passou por muitos lugares em Salvador. O padre Gil André Peixinho, reitor da instituição, nos conta mais sobre essa história. Padre, o senhor falou sobre o Concílio de Trento, que a partir daí
percebeu-se a necessidade de formar os padres de uma forma mais complexa por conta das demandas da sociedade. Eu queria que o senhor falasse sobre o começo desse seminário aqui em Salvador. A gente sabe que não foi sempre nas instalações onde ele está hoje, na federação, como o senhor disse anteriormente, por onde o seminário já passou. Então, o seminário surge em 1815, 15 de agosto de 1815, aqui conhecido como São Damaso. Depois desse seminário, ele passa por várias instalações, foi ofertado ali onde hoje é a reitoria da Universidade Católica, As Palmas, mas o bispo não esperou ali que fosse feita a reforma, deixou eles estudando, pediu uma sala no Mosteiro de São Bento. Depois foi dado ali a casa, né, dos carmelitas, que estavam saindo do Brasil por toda aquela reforma do Brasil, sendo expulsos do Brasil. E foi entregue ali o seminário, conhecido como Seminário Santa Teresa. Então, depois foram construídos ali hoje, onde está a instalação do Seminário São João Maria Vianney, que foi dado o nome pelo nosso saudoso cardeal Dom Lucas Moreira Neves, em 1989, ele que traz esse título para o seminário, ele deixa de ser Seminário Central da Bahia para se tornar Seminário São João Maria Vianney, levando em consideração o patrônimo de todos os padres, que é o santo que ele leva o nome, São João Maria Vianney. O seminário tem um lema que é muito bonito, né? Formando padres segundo o coração de Jesus. Eu queria que o senhor comentasse, né, esse lema, de que forma essa diretriz acaba sendo aplicada na prática pelos seminaristas. Bem, Luana, essa pergunta é muito importante, porque é a meta e é o objetivo de todo o processo formativo. Nosso processo formativo tem por finalidade formar os seminaristas como futuros pastores, segundo o coração de Jesus, bom pastor. É ele que deve ser a meta do nosso exercício ministerial. Por isso, o seminário vai aprofundar na dimensão acadêmica, na dimensão intelectual, na dimensão espiritual, na dimensão pastoral e também na dimensão humana afetiva da figura de Jesus bom pastor. Quem é Jesus bom pastor? Como ele exerce o ministério? O que ele faz? Qual é a missão? As atitudes de Jesus diante do povo, da sociedade. Então, o seminário se esforça muito para que nós possamos nos configurar, ou seja, nos assemelharmos a Ele. É Ele, de fato, o Senhor da missão. É Ele que nos chama, já que a vocação é diferente da profissão, não somos nós que escolhemos ser padres. Foi Deus que nos escolheu para sermos padres. E nós escolhemos a escolha de Deus. Queremos fazer a vontade dEle. O senhor falou aí sobre o lema do seminário, né? Explicou de que forma funciona, né, essa concepção, e a gente sabe que todo padre tem um lema de ordenação, né? Isso acaba também ajudando a que ele busque uma missão dentro de alguma linha específica, ajuda a levar essa missão adiante? Sim. Cada padre, a partir da sua experiência de oração, ele traz um lema. Esse lema, ele está necessariamente fundado, melhor dizendo, nessa dimensão de como o Senhor nos chama, e aqui é a realidade, da resposta aqui é a realidade. Por isso nós vamos ver na igreja uma riqueza que é sinal de Pentecostes, a diversidade na unidade. Isso é maravilhoso na nossa igreja católica, né? Nós vamos ver padres com vários dons. É a dimensão da igreja. A igreja, segundo Paulo, é o corpo místico de Cristo. Todos os membros são diferentes, mas eles fazem uma única missão, fazer com que o corpo caminhe. Também nós, os padres, termos padres espirituais, contemplativos, padres que cuidam muito da dimensão da comunicação, têm um dom de comunicar, mas padres que são confessores, como foi assim São João Maria Vianney, padres que gostam de cuidar da dimensão social, caritativa. Isso é tão importante. A nossa arquidiocese está cheia de padres assim. Então, vai depender da história, da natureza, do que Deus colocou como dom de cada um. Deus também, ele respeita a nossa dimensão natural e ele potencializa. Se você nasce com o dom, Luana, como você nasceu com o dom de comunicar, Deus não vai retirar
esse dom, ele vai te ajudar a cada vez mais aperfeiçoar para levar com que esse dom possa fazer com que os outros também enxerguem que Ele é o Senhor da vida. É Ele que nos dá, nos capacita para que todos possamos construir uma civilização do amor e chegarmos ao reino dos céus. Nesta última parte da minha conversa com o padre Gil André Peixinho, você vai saber mais sobre São João Maria Vianney, referência de vida sacerdotal para os padres em formação. Padre, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui sobre o seminário, eu queria que o senhor falasse para a gente se a figura, a pessoa de São João Maria Vianney inspira, né, de que forma inspira a vocação dos padres. São João Maria Vianney é o modelo do bom pastor, de um zelo de cuidado pelas almas. Quando São João Maria Vianney é enviado por Ars, a cidadezinha, por isso ele é conhecido como cura de Ars, ele encontra uma criança e ele pergunta à criança: olha, me mostra o caminho de Ars, que eu te mostro o caminho do céu. Então, para nós é uma inspiração muito grande. É o santo da confissão, é o santo da escuta. A evangelização de São João Maria Vianney se dá muito por um catecismo que ele constrói. Era um santo simples, era uma pessoa muito simples que teve dificuldade com o latim, teve dificuldade nos seus estudos, mas se tornou um gigante na fé, um gigante no pastoreio e um gigante na condução das almas a Deus. A ponto de que sua cidadezinha tão pequenininha, olha, milhares de pessoas da Europa corriam para ela para se confessar. Já em vida já era conhecido como santo. Então a inspiração para nós, Luana, é muito importante para dizer: nós precisamos ser santos. Santos hoje. Atrair o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus, de fato, descubra o caminho do céu. Essa é a inspiração básica e fundamental do padre. O padre é aquele que aponta a Deus e orienta todas as pessoas para o céu. Padre, muito obrigada pela participação aqui no programa Chame Paz. Parabéns por seguir essa missão de formar padres para servir a nossa igreja. Eu agradeço, Luana, e gostaria de deixar um recado para todos os jovens. Se você, meu irmão, minha irmã, você e principalmente os jovens, homens, adolescentes, se vocês tiverem no coração o desejo de ser padre, nos procure seu padre. Ser padre é descobrir a realização da vida, é descobrir a felicidade, é fazer o povo feliz. Obrigado. Neste ano, o Seminário Central São João Maria Vianney completa 200 anos, formando padres segundo o coração de Jesus. Mas como é viver essa vocação? Como será a experiência de seguir os passos do Senhor de maneira tão profunda? Os futuros padres da Arquidiocese de Salvador mostram o dia a dia dos seminaristas e provam que não é fácil, mas vale a pena. À primeira vista, parecem jovens comuns. São as mesmas brincadeiras, os mesmos sorrisos, as mesmas caras de meninos quando estão aprendendo uma profissão. Mas é só chegar um pouco mais perto para perceber que não é um ofício comum o que eles aprendem por trás dessas portas. O Seminário São João Maria Vianney é especialista em formar padres e já faz isso há 200 anos. A importância do seminário justamente é para cada vez mais preparar bons padres para o exercício do ministério presbiteral. A missão é desafiadora, por isso se faz necessário uma casa onde os seminaristas, os estudantes, possam aprofundar aquilo que eles vão enfrentar na prática. Para se tornar um bom seminarista, primeiro é ter coragem. E dentro dessa coragem ter renúncias, que a vida da própria vocação e do chamado de Deus nós vamos renunciando para fazer a vontade de Deus. E acima de tudo ter disposição. Essa disposição que mais inquieta o coração desses jovens para que eles possam buscar mais a Deus com mais alegria, com felicidade, mas também com um desejo tão grande de uma vida em santidade com Deus. É preciso que esse jovem, então, escute ao Senhor, reze, tenha a vida sacramental, uma participação na vida paroquial, porque é importante, já que o futuro dele é reservado também
essa atuação pastoral, então, que ele tenha experiência na dinâmica da vida de uma paróquia. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor. Não é fácil tomar a decisão de entrar em um seminário. São 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia em regime interno. Quando um jovem decide ser padre, ele abre mão de sua vida, de sua casa e se muda para o seminário para viver uma vida pastoral. Entra no seminário aquele que tem o intuito de ser padre, que se prepara, que tem muito tempo de preparação e significa exatamente entrar em sintonia com Deus e deixar se formar com Ele. Viver como um seminarista é viver a cada dia buscando configurar a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração ao coração de Jesus, bom pastor. E para isso tem alguns instrumentos que nos auxiliam. A rotina, a disciplina, os horários, os estudos e, acima de tudo, a vida de oração. E por falar em rotina, uma das exigências de se viver em um seminário é seguir regras que facilitem o bem viver. São jovens de várias idades e realidades diferentes que passam a viver no mesmo espaço como irmãos. E para que tudo funcione de forma orquestrada, todos devem seguir uma rotina fiel. Todos os dias nós acordamos com o despertar dos sinos, às 5 da manhã, e participamos às 15 para as 6 da manhã da oração das laudes, que é a oração da manhã, o primeiro louvor do dia a Deus. Em seguida, nós tomamos café e vamos para as aulas no Instituto de Teologia, aqui na Universidade Católica. Também participamos todos os dias da missa aqui no seminário às 18 horas, e temos a última oração do dia às 9 horas da noite, que é as completas, a oração das completas. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Atualmente, o Seminário Central conta com 53 seminaristas que, sob a orientação dos formadores, seguem uma diretriz mais voltada ao que a Arquidiocese espera de um futuro sacerdote. O papel do formador é justamente esse, de ajudar ao candidato a retirar os excessos, aquilo que não compete àquela imagem do Cristo que é pastor, que é profeta e que é rei, e que ao longo da caminhada, então, vai se ajustando a partir das orientações da igreja, a partir dos estudos que nós fomentamos na vida e na continuidade dessa entrega e dessa vida de oração. Aqui no seminário aprendi a ser um homem de bem, um homem autêntico, e creio que muitas pessoas que por aqui passaram ou que irão passar, também se abrirem à lógica da formação, também vão viver essa autenticidade de ser um homem de Deus. Então aprendi durante este período aqui no seminário isso. Então essa alegria, né, que invade o coração do seminarista por estar à frente do povo de Deus e se preparando para conduzi-lo, é o que nos capacita a cada dia para assumir com fidelidade esta missão que é de Cristo e que Ele nos confiou. Para que os jovens interessados em seguir ao bom pastor por meio do sacerdócio possam discernir, o seminário oferece um processo formativo pautado em 5 dimensões: a dimensão espiritual, a intelectual, a humano-afetiva, a comunitária e a pastoral missionária. O primeiro passo seria o acompanhamento e o engajamento do candidato, que nós chamamos de vocacionado na sua comunidade de origem, onde ele vai fazendo um caminho com o seu pároco, a pastoral vocacional, e aí ele é ajudado a fazer o discernimento vocacional. Apesar de todo o aparato acadêmico, espiritual, tudo aquilo que nós vamos recebendo dos nossos professores, dos nossos formadores, aquilo que instrui a Santa Mãe Igreja, né, segundo o magistério, os escritos sagrados, diria que estamos capacitados ou nos capacitando para estar à frente do povo de Deus, conduzindo-os assim através dos sacramentos, através de tantas ações que o presbítero pode realizar numa comunidade, auxiliando-os a também conquistar o céu, como nós também estamos buscando. E é assim que esses meninos, aos poucos, vão aprendendo a ser homens de Deus que vivem em busca de um constante aprendizado. Viver no seminário é viver a cada dia com o coração aberto para que a graça de Deus nos forme
para que sejamos outros Cristos na vida do povo de Deus, futuramente como pastores da igreja. Então, para aquele jovem que ainda tem dificuldade, que ainda não descobriu a sua vocação, então venha, se aproxime do seminário, procure o seu padre, o seu pároco, procure a pastoral vocacional e venha fazer esse discernimento. O Chame Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chamepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chame Paz.